Olá, pessoal! Os slides que seguem são a respeito do texto da Letícia Julião, Sensibilidade e Representações Urbanas na Transferência da Capital de Minas Gerais. A Letícia Julião, ela vai destacar então a mudança da capital de Minas Gerais de Ouro Preto para Belo Horizonte. Há que se destacar que essa mudança ela vai acontecer no momento de mudança no sistema político do Brasil. A monarquia é substituída pela república em 1889. Em vista disso, a construção de uma cidade moderna para sediar a capital de Minas Gerais pretendia inserir o Estado na era republicana que ascendia no Brasil. Nesse momento, a antiga Ouro Preto, sede do governo político, era vista como símbolo do domínio colonial e da administração da monarquia recém-destituída. A ideia de uma nova capital era sustentada pela noção de progresso, civilização e modernidade. O percurso dessa história inicia-se em 1891, quando o Congresso Constituinte Mineiro, responsável pela formulação da primeira Constituição Republicana do Estado de Minas Gerais, decidiu pela mudança da sede do governo. A questão dividia opiniões. O presidente do Estado de Minas Gerais, Augusto de Lima, afirmava que nenhum problema preocupava mais o espírito público que a necessidade de uma nova capital que seja o centro de atividade intelectual, industrial e financeiro e ponto de apoio para a integridade de Minas Gerais, seu desenvolvimento e prosperidade. Os favoráveis à transferência acreditavam à nova capital o poder de desfazer o descompasso de Minas em relação a padrões civilizacionais desejados, de modo a atrair o progresso e irradiá-lo por todo o Estado. Os opositores viam na empreitada a ameaça de ruína não apenas da histórica Ouro Preto, mas também de valores e do modo de vida correlatos àquele ambiente urbano pré-industrial, pacato e seguro. A ideia de transferência da capital era antiga em Minas. Sabe-se que participantes da Conjuração Mineira pretendiam, ao instalar a República em 1789, transferir sua capital para São João del Rei. Também durante o Império, por diversas vezes, a questão veio à tona, sob a alegação de que Ouro Preto não oferecia condições físicas para exercer o papel de sede do poder e administração da província mineira. Mas foi com o advento da República que a ideia de mudança ganhou vigor. Nesse momento, o desejo de mudança da capital nutria-se da percepção de que se vivia o marco zero de um novo tempo, no qual eram depositadas as expectativas de desenvolvimento e modernização do país. A República tinha pela frente a importante tarefa de dotar a sociedade brasileira de um sentido de unidade que objetivava a formação de uma identidade comum. Tratava-se agora de construir a nação brasileira. Para tanto, procurou-se apagar a herança cultural do passado colonial e escravista, desqualificando-a como fonte de identidade nacional. Baseando-se nas cidades europeias, a nova capital mineira exportaria o estilo arquitetônico eclético vigente por lá, que misturava o neoclássico, o neorromânico, o neogótico. Entretanto, se no velho continente o urbanismo era convocado para adequar as cidades a uma realidade já constituída, a industrial,
Aqui se fazia o caminho inverso, no qual o urbano deveria antecipar o futuro e ditar uma nova realidade social. Para a escolha da nova capital, o Estado de Minas Gerais determinou a criação de uma comissão técnica para avaliar 5 localidades: Várzea do Marçal, Juiz de Fora, Paraúna, Barbacena e Belo Horizonte. Concluídos esses estudos técnicos, em 1893, em reunião extraordinária do Congresso Legislativo, realizada em Barbacena, foi determinado o local da nova capital. Embora o parecer da comissão de estudos tenha concluído pela Várzea do Marçal, próxima a São João del Rei, o Congresso, por um arranjo político, designou Belo Horizonte, antigo Curral del Rei, a segunda opção indicada pelo estudo, como a futura nova capital. A ideia da capital do progresso se afirmava nos limites de sua negação à velha capital Ouro Preto. O antigo arraial do Curral del Rei, local escolhido para abrigar a nova capital, também representava o atraso e, por isso, teve a sua denominação modificada para Belo Horizonte. Ouro Preto e Arraial do Curral del Rei eram referências de um tempo ou de um espaço que se desejava suplantar. De um lado, a Ouro Preto do passado escravista e colonial, mais tarde sede do governo provincial, designada Imperial Cidade pela monarquia recém-derrubada. De outro, o acanhado arraial do Curral del Rei, lugar que parecia intocado pelo tempo e pela civilização, surgido no século XVIII como ponto de apoio de tropeiros, dedicado à pequena lavoura e à criação de gado para o abastecimento da região mineradora. A nova capital deveria romper com a tradição. A velha Ouro Preto restava-lhe o abandono ou, na melhor das hipóteses, prestar-se a monumento de recordação. Ouro Preto representava um nicho da memória de um mundo hierarquizado, envolto em uma aura religiosa e aristocrática, povoado de funcionários públicos, gente letrada e uma massa de trabalhadores recém-saídos da escravidão. Como concebê-la como templo da indústria e do trabalho, quando era percebida justamente como guardiã de valores patriarcais em que o trabalho e a produtividade humana eram menosprezados pela mentalidade escravista? Surgida de assentamentos que se fixaram em áreas próximas à mineração, Ouro Preto era apontada como inadequada ao estabelecimento humano devido à natureza ingrata e topografia detestável. Havia, de fato, um verdadeiro desprezo pelo traçado urbano irregular de ruas estreitas. Ouro Preto, cidade condenada pelo gosto barroco, identificado por muitos com o excesso de ornamentos, com edifícios imperfeitos, mal acabados e de péssimo gosto. A nova capital devia priorizar uma paisagem despojada, bem equipada, com grandes praças, ruas extensas e largas, saneamento, jardins, teatros. Já o pequeno povoado de Curral del Rei surgiu dos fluxos da rede de núcleos urbanos mineradores constituída no século XVIII. Em contraste com o progresso, representava o sertão rústico, inculto, predominantemente caipira, alheio às convenções citadinas e às conquistas da ciência e tecnologia. Os registros com impressões do arraial produzidos por alguns membros da comissão construtora da nova capital revelaram o antagonismo entre aquele ambiente rural e a cidade moderna sonhada para abrigar a capital.
A capital traria progresso para esse lugarejo, assim como para todo o estado. O progresso tiraria Minas Gerais da ignorância e do atraso. Esperava-se que a modernidade trouxesse para a gente simples, de costumes caipiras, padrões civilizados. As vilas e povoados tradicionais de Minas Gerais era associado à ideia de um povo sem instrução e doente, portador de um enfesamento que o progresso radicaria com a introdução de novos hábitos. Não se tratava, portanto, de conferir à capital apenas uma nova roupagem urbanística, mas por meio dela empreender uma missão civilizatória. Fiéis ao imaginário urbano moderno, as elites mineiras projetavam uma nova capital capaz de abrigar um centro onde se concentre a parte pensante de seu povo, manifestada pela sua indústria desenvolvida, o seu comércio adiantado, os seus estabelecimentos de ensino modelo, as suas artes e todas as demais manifestações da inteligência, hoje, infelizmente, arredias como de um centro como Ouro Preto, a atual capital de Minas. Após a transferência da capital para Belo Horizonte, Ouro Preto viveu um período de esvaziamento populacional e econômico. Segundo Diogo de Vasconcelos, com a transferência da capital para Belo Horizonte, Ouro Preto estava sentenciada à morte ou, pelo menos, ao papel de galeria do passado congelada no tempo. Entretanto, naquele momento, outros contemporâneos já anunciavam Ouro Preto como o mais caro patrimônio histórico do povo mineiro. Em 1892 foi inaugurado o monumento dedicado a Tiradentes, erguido na praça principal da cidade. Naquele momento, o interesse por Ouro Preto circunscrevia-se à política simbólica de afirmação dos laços da República com a história da luta pela liberdade do movimento da Inconfidência. O reconhecimento do valor de Ouro Preto como patrimônio urbano só viria a ocorrer nos anos de 1920. Fato que deve muito à geração de modernistas que se empenhou em reinterpretar o passado e reelaborar as bases da nacionalidade, voltando os olhos para o interior do país em busca da cultura brasileira genuína. Especificamente a viagem de modernistas paulistas, entre eles destaco Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Olívia Penteado, a Minas, em 1924, foi decisiva na redescoberta do passado colonial. Noticiando o tour modernista, a imprensa da época destacava que Ouro Preto e Aleijadinho teriam sido considerados o ponto alto da viagem dos modernistas ao interior do Brasil. A conversão de Ouro Preto em patrimônio se efetivou de fato no ano de 1933, quando se tornou monumento nacional pelo presidente Getúlio Vargas. O reconhecimento do Estatuto Patrimonial de Ouro Preto foi sem dúvida uma obra da República, que objetivou destacar seu papel de berço de fatos fundadores da nação brasileira. A proclamação da República foi decisiva no processo de transformação da Conjuração Mineira de 1789 e de seus atores em marcos fundadores da nossa nacionalidade. Em particular, a apropriação republicana de Tiradentes como mártir da nação e herói precursor da República. Em 1942 foi fundado o Museu da Inconfidência em Ouro Preto, concebido e gerido pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
fundado em 1937. À exceção do Mausoléu dos Inconfidentes e poucos objetos associados ao movimento, seu acervo documenta a vida do antigo núcleo urbano de Vila Rica, mais tarde Imperial Cidade de Ouro Preto.